Olá, gente. Hoje eu estou com um prazer enorme aqui de estar com o Gabriel Ferreira comigo. Tudo bem, Gabriel? Opa, bom dia, tudo ótimo por aí. Tudo 100%. Boa tarde para você em Brasília. Obrigado por tirar um pouco do seu feriado aqui de Sexta-feira Santa para conversar comigo, em vez de estar fazendo coisas mais interessantes e divertidas por aí. Então, muito obrigado pelo teu tempo, cara. Que isso, que isso. Eu gostaria de começar agradecendo, né? Você, Marcelo, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos do Cocatec, sempre acompanhei aí seu trabalho nos grupos, tudo. Eu estou muito feliz da gente estar batendo esse papo aqui hoje. Bacana. Felicidade é minha, prazer é meu aqui, cara. E, Gabriel, o que você faz hoje? Qual é o teu cargo hoje em dia? Então, hoje eu estou num período de uma certa transição de carreira. Eu passei no concurso público, que é a sina de todo brasiliense. E no momento eu estou fazendo um curso de formação para virar gestor de TI do governo federal. É um curso de 4 meses. Eu já estou no último quarto do curso. São 4 meses, né? Eu estou começando a última etapa agora. E foi uma oportunidade. Eu fiz a prova, passei. Não foi algo que eu me dedicava muitos meses, mas eu estou muito feliz. Eu acho que vai ser muito bom. E no curso eu estou aprendendo várias coisas que eu estou ficando muito, muito mais animado do que eu estava antes. A gente até pode bater um papo sobre isso mais para frente, mas eu estou nessa transição de carreira, saindo da iniciativa privada e entrando no serviço público. Bacana demais, cara. E parabéns aí por essa mudança de carreira. É interessante também ver que essa mudança traz junto com ela um curso, né, para você, bem interessante nesse processo de entrada no cargo novo e já te dando um preparo, né, treinando você para algo que é esperado. Muito interessante isso. E, cara, voltando aqui um pouco na história, voltando um pouco na história, bastante na história, né? Como é que computação e tecnologia entraram na tua vida? Então, eu sempre, aquela famosa curiosidade, eu nasci na época em que não existia o Wi-Fi, não existia o computador em casa, então eu fui pegando essas coisas nascendo na cidade, na sociedade, na família. Eu sempre gostei muito de brincar, o meu pai sempre me deu muita ferramenta, me deixou desmontar muita coisa e infelizmente algumas não consegui montar de novo. Eu tenho um amigo que era meu vizinho que ele sempre brincou muito disso também. Então, as nossas aventuras na nossa adolescência, a gente gastava dias configurando um Wi-Fi, era um desafio terrível, montando computador, desmontando computador. Então tudo começou dessa paixão mesmo, curiosidade, paixão e de ver as coisas nascendo. Ter computador em casa era um privilégio. Internet, então, eu vivia toda aquela época de internet de escada, de ter que esperar ficar tarde da noite para pagar um pulso único e usar a internet e ficar mais barato. Então eu vivi isso tudo sempre com muito interesse e muita curiosidade. Eu acho que tudo veio daí mesmo. Bacana demais, cara. Você teve alguma exposição à tecnologia no ensino básico, ensino médio? Como é que foi isso para você? Eu estudei em boas escolas aqui em Brasília Uhum, e o que a gente tinha à disposição é porque na época, como ter computador era uma coisa que ninguém tinha, era uma coisa de extremo uhum. luxo, então as escolas tinham laboratórios de informática, que eram salas com computador, e a gente brincava muito com aquele Turtle, a tartaruguinha, que você Sim, sim. fazia desenhos. A Uhum, minha introdução ao computador, à informática, foi na escola certo. fazendo esses trabalhos. Agora, nada relacionado à programação, à configuração, isso tudo foi hobby em casa, eu, esse meu vizinho, e tudo começou assim. E meus pais, assim como os pais desse meu vizinho, sempre deixando muito a gente fazer essas brincadeiras, verdadeiras brincadeiras na época, sempre testando e aprendendo muito. Como é que foi a escolha, assim, ou a decisão de fazer uma faculdade? Como é que foi assim, o que passou na tua cabeça na época para você escolher o teu caminho de faculdade? Então, o meu pai sempre foi um grande incentivador dos estudos. Meus pais, né? Mas Uhum, o meu pai sempre muito e sempre me incentivou muito também a fazer uma faculdade federal.
Universidade Federal, aqui em Brasília. Eu sempre estudei para isso. E o curso de engenharia de redes, foi lendo a respeito, eu achei um curso muito interessante. A engenharia de redes, normalmente, ela é uma pós-graduação da engenharia elétrica. Uhum. Então, hoje, legalmente, eu sou um engenheiro eletricista com menos capacidades. E tem algumas coisas da engenharia elétrica que eu não posso trabalhar. Mas Certo. quando você olha no CREA, eu sou um engenheiro eletricista com menos atribuições, mas eu gostei do que eu li. O cargo de engenharia de redes um engenheiro de redes é uma pessoa que trabalha com rede propriamente dita, trabalha com satélite, transmissão de sinal, vê Uhum. muita parte de eletrônica, tem matérias de programação na faculdade, então eu simplesmente me interessei. É um curso muito completo e hoje eu tenho muito orgulho de ter feito esse curso, eu sou muito satisfeito. Perfeito. Você estuda na UNB ou outra universidade aí em Brasília? Eu fiz o UNB, fiz o UNB. Bacana. Bacana Aquele demais. caminho árduo para uma Universidade Federal foi muito difícil, mas eu fui muito feliz, muito Imagina. feliz. E conta um pouco mais para a gente sobre essa experiência da faculdade, da UNB, uma das principais universidades do Brasil, né? E conta um pouquinho, não só pelo aprendizado técnico que você aprendeu em termos de tecnologia, engenharia, redes, elétrica e tudo mais, mas também aquele convívio social com as pessoas, os desafios de lidar com outras pessoas. Às vezes, trabalhar em grupo não é exatamente fácil, né? Você lidar com professores, você lidar com cronograma ou que a gente chama prazos de entrega de trabalho. Conta um pouco sobre essa experiência toda e também as conexões que foram formadas para ti durante essa época da faculdade. Então, eu gosto de deixar muito claro que, assim como eu fui ensinado, eu sou um grande defensor de fazer uma faculdade, eu acho isso muito importante. E quando as pessoas me perguntam, mas você hoje trabalha com TI, você não trabalha como engenheiro, tudo bem, mas a faculdade, ela me ensinou a pensar, que eu acho que a palavra faculdade vem disso, e uma outra coisa que não tem valor, que veio da faculdade, foram as amizades, as relações que eu criei ali, porque hoje em dia, a minha turma, nós temos um grupo fechado nosso, fechado não falo de rede social não, mas nós como Uhum, pessoas, assim, nós temos um grupo muito sólido de amizade e de ajuda. Quando uhum, alguém está trocando de emprego, quando alguém precisa de emprego, a gente sempre sabe onde é o primeiro ponto de recorrer. Fala assim, gente, olha, estou pensando em trocar de emprego, estou precisando de trocar de emprego. Então, além do aprendizado, que eu aprendi muito, eu tenho algumas críticas, eu acho que algumas matérias talvez exageraram um pouco na cobrança, uhum. algumas exageraram para menos, mas definitivamente as relações é o que não tem preço. E eu tenho um cunhado, que ele é bem mais novo que eu hoje, ele está na faculdade, ele fazia uma faculdade particular e ele teve a oportunidade de entrar na UNB. Ele passou no vestibular e ele perguntava: será que eu vou ganhar alguma coisa da UNB? E eu sempre falei para ele, eu falei, olha, em termos de aula, talvez não faça tanta diferença, mas o que, Certo. na minha vivência, que a UNB tem de mágico é a mistura que ela causa, porque os cursos são todos muito misturados. Tem um prédio, o Uhum, prédio principal a gente chama de minhocão, porque ele é um prédio muito certo. longo. Ali você encontra tudo e todos. Então, essas amizades, essas relações que você cria, além do diploma, claro que é importante, mas essas relações eu acho que fazem toda a diferença na vida, para você, como pessoa, aprender a viver com diferente, aprender coisas novas e criar relações. Eu acho que, no fim, isso é importantíssimo. Muito, Total. muito importante. É uma. Eu acho que a faculdade que você falou, essa é uma oportunidade de conectar com tanta gente, né? Eu tenho amigos, tem tanto tempo que eu saí da faculdade também, mas eu tenho amigos de 40 anos que foram para a faculdade que conheci na fila da matrícula da faculdade, entendeu? Inclusive a Márcia, que eu entrevistei já para o podcast também, eu conheci quando a gente tinha 17 anos na fila da matrícula da faculdade, entendeu? Isso aí E, é absolutamente fantástico, entendeu? e uma coisa muito interessante que tem acontecido comigo hoje no presente é que não só eu sempre estou esbarrando com meus amigos de turma,
mas eu estou esbarrando com os professores também. Então é Uhum. muito legal a gente encontrar um professor, ele fala assim, nossa, você foi meu aluno. Eu falo, fui, e hoje a gente trabalha junto, compartilha coisa. E isso não tem valor, assim. Eu acho que essas relações são muito, muito positivas, muito engrandecedoras, como pessoa e como profissional também. Eu acho que ajuda muito. Isso é absolutamente incrível, cara. E como é que foi? Você teve uma exposição à programação na faculdade? Você teve disciplinas relacionadas à programação? Como é que foi isso para você? Tive. Lá na UNB, a gente vê Assembly, vê, vê HDL, É. e nós vemos também bastante C, um pouquinho de Java. Infelizmente, a gente não vê nada relacionado a banco de dados diretamente, isso foi Uhum. uma coisa que eu tive que suprir depois. Certo. Mas a gente vê toda essa parte de programação, principalmente C e um pouco de Uhum. Java. E a gente aprende muito também questão de eletrônica, circuitos elétricos em baixa tensão, 5 volts, 12 volts. Isso é uma coisa que a gente vê muito. A gente faz, como projeto de faculdade, a gente monta semáforo, monta elevador, monta aquele radar de trânsito. E a gente faz tanto a parte do hardware quanto a parte de software, se for o caso de software. Isso tudo faz parte do curso. Perfeito, cara. E vem cá, você eventualmente foi para um mestrado também, né? Acho que o teu mestrado foi em elétrica, correto? Ou foi em rede? Qual foi a área do mestrado? O meu O mestrado na UNB, porque a engenharia de redes ela pertence à engenharia elétrica na UNB, em termos de Perfeito. departamento. Então, o Perfeito. mestrado, ele se chama mestrado em engenharia elétrica. A minha Uhum. pesquisa se chama rádio cognitivo, é uma tecnologia de rádio, de maneira resumida, que o Uhum. objetivo é você usar as frequências de rádio que são subutilizadas, por exemplo, na época que a TV digital ainda estava ativa aqui no Brasil. A Uhum. estimativa é que essas faixas de frequência elas eram utilizadas apenas 20 a 30% do tempo. Então, essa tecnologia de rádio cognitivo, ela tinha o objetivo de usar essas faixas, não só da TV, mas diversas outras, Uhum. enquanto elas estavam em desuso. Perfeito. Mas, eu gosto sempre de esclarecer, eu não sou um mestre. Eu cursei o Uhum. mestrado, mas eu não tenho título. Perfeito. E como é que foi essa? Você foi direto da faculdade para o mestrado? Como é que foi esse processo de decisão para você de fazer o mestrado? Entendo que você não concluiu, mas o que você acha que o mestrado acrescentou a você como profissional em termos de estudo, conhecimento? Eu acabei a graduação, emendei o mestrado, porque a minha Uhum. graduação tem um trabalho final de graduação, já foi sobre o rádio cognitivo, ficou um trabalho bom, publiquei trabalho, já emendei no mestrado. E aí, mais ou menos quando eu estava uns 8 meses de formado, um ano de formado, eu arrumei meu primeiro emprego, Correto. que foi uma área totalmente não relacionada. Eu estava trabalhando com movimentação de data center. Então, Uhum. a empresa construiu data center, ampliava o data center, a gente movimentava. Mas o mestrado ele veio nesse período, assim que eu me formei, e eu falo, por mais que eu não seja mestre, eu falo para todo mundo que o mestrado mudou a minha vida, mudou a minha maneira de pensar. E no mestrado eu fiz algumas matérias, por exemplo, a matéria de antenas, que o nome pode parecer um nome simples, há algumas coisas que eu vi na graduação sim, mas essa matéria eu acho que mudou a minha cabeça como profissional mesmo. Eu aprendi muita coisa, eu fiz trabalhos que somaram muito. Então, eu sou muito grato ao meu mestrado. Eu acho que todo mundo tem que fazer. A minha esposa está fazendo hoje em dia. Apesar de eu não ser Sensacional. mestre, eu defendo muito essa ideia. Eu acho que mudou minha cabeça. E, mais uma vez, conheci pessoas. E hoje, desde a época da graduação, eu sou membro do I3E. O I3E é o Uhum. Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Recentemente eu fui reconhecido como membro sênior. Isso quer dizer que eu tenho mais de 10 anos de contribuição para a área, mais de 10 anos contribuindo para a área, e isso tudo eu acho Uhum. que vem do mestrado. E esse reconhecimento é uma coisa que me dá muito orgulho, assim, as pessoas verem Perfeito. meus trabalhos, me dar esse reconhecimento. E eu acho que o mestrado tem muito, muito impacto nisso. Sensacional. Me permita perguntar, sua esposa é da área também? Não, minha esposa é arquiteta. Perfeito. E
A gente às vezes troca umas figurinhas, eu faço algumas coisas de redes nos projetos dela. Bacana, bacana. É, Legal. E legal que ela está fazendo mestrado também. Mas aí sim. quando você falou que você conseguiu o seu primeiro emprego, você estava trabalhando com movimentação de data centers. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa chegada nesse primeiro emprego, como é que foi entrar nesse primeiro emprego e como é que isso se desenvolveu. Então, é mais um fator de eu falar que a faculdade é muito importante, conhecer as pessoas. Um dia eu estava no shopping, encontrei um veterano meu de faculdade. A gente sempre teve uma relação boa, mas ele não era desse círculo da minha turma, né? Ele era um veterano, Certo. aí se cumprimentou, conversou. E ele falou: E aí, o que que você está fazendo da vida? Eu falei: Ah, estou fazendo um mestrado, estou muito feliz lá, mas se aparecer uma oportunidade, eu posso tentar conciliar, porque na época o mestrado, o início tinha que ser dedicação exclusiva. Hoje a UNB até modernizou isso, eu acho que melhorou muito. Mas a partir de certo ponto era possível conseguir um emprego porque a UNB permitia e ficou Hum, nessa história do shopping. Encontrei esse meu amigo no shopping, comentei com ele. Passou uns 20 dias, ele recebeu esse convite de emprego de um outro amigo dele, que é engenheiro civil, para trabalhar nessa empresa. A empresa gostou muito dele, ele chama Tiago, e falou: Tiago, a gente gostou muito aqui, você entrou na empresa, já está fazendo um trabalho muito legal. Você não tem alguém com um perfil parecido com o seu para indicar? E ele lembrou dessa conversa no shopping. Aí ele me certo. indicou, eu entrei, e foi assim, indicação do Tiago, claro que ser engenheiro ajudou muito. Mas eu entrei nessa empresa de movimentação de data center. Na época, era a única empresa da América Latina que fazia data center certificado. Então, eu tenho. Eu fiquei menos de um ano nessa empresa, mas eu criei uma experiência, uma bagagem sem tamanho. Na média, eu trocava de cidade a cada 4 dias. Então, eu vivi, conheci muita coisa. E esse emprego impactou em todos os seguintes, sabe? Mas foi por Uhum. conta do Thiago que eu cheguei lá. É incrível, né, cara? As conexões são sempre fundamentais, né? E Sim, você, eu e um monte de gente que eu falo aqui no podcast, você já ouviu outros episódios também, você vê como que essas conexões são fundamentais. É aquilo que a gente fala no grupo também, né? Você tem que ter o tal do networking, né? Tem que conectar com pessoas, mostrar o seu trabalho, mostrar o que que você consegue fazer, as pessoas vão lembrar e portas vão abrir para você, né? Eu estou no meu 8º emprego aqui no Canadá, só o primeiro que foi eu que fui direto conseguir. Todos os outros, alguém me recomendou para o emprego seguinte. Entendeu? Então, as pessoas precisam entender que é fundamental essa tal dessa rede de contatos aí, né? Mas, sim. Gabriel, então você falou, você ficou um pouco menos de um ano, e como é que a vida evoluiu daí? Como é que foi o que a passagem para a próxima oportunidade e como é que a coisa evoluiu daí para frente? Então, eu estava nessa empresa, o trabalho era interessantíssimo, muito interessante, mas como eu estava na equipe de movimentação, Uhum, os horários de trabalho eram diferentes, porque como a uhum. gente pegava data center em funcionamento, era muito comum a gente trabalhar no fim de semana, trabalhar nesses horários fora do horário comercial, De para não madrugada? impactar tantas empresas, exatamente, madrugada, fim de semana. E durante a graduação, eu fui estagiário no Senado Federal. Uhum, E aí um dia eu estava trabalhando, o meu chefe da época que era estágio me ligou e falou: Gabriel, você foi um excelente estagiário. O Marcelo, que era uma pessoa que trabalhava lá, tinha um carro comissionado, passou no concurso. E eles falaram: Ah, o Marcelo está saindo, você quer a vaga dele? Aí eu pensei, falei: Ah, eu vou abraçar essa oportunidade. uhum, Aceitei, voltei para Brasília. E entrei, assumi essa vaga no Senado como comissionado, fiquei lá 6 anos e meio. uhum. E porque eu fui um bom estagiário, o meu chefe, ele era formado em engenharia de redes também. Certo. Foi um trabalho muito interessante. E esse setor que eu trabalhava é uma secretaria chamada Interleges, é a que cuida de todo o ponto .leg e ponto .br, o domínio na internet. Uhum, Então eu cheguei lá já com a experiência do estágio
e com a experiência do data center. Então, eu passei a mexer no data center do Senado, não literalmente mexer, mas de ter contato, de fazer o monitoramento diariamente. E foi um acúmulo, uma bagagem que eu trouxe de experiências, um acúmulo de conhecimentos que me levaram de volta lá. E eu fiquei lá 6 anos e meio, trabalhando com o leg.br, né? E daí eu acho começar as minhas criações que eu tenho na Hum, internet, que a gente citou, mas eu acho que eu posso dizer que o Senado foi o início disso tudo. começou o laboratório ali. Aí vou entrar nessa história. É assim, uma das minhas atribuições como estagiário Uhum, era descer no data center, que ele era no andar de baixo, certo. colocar a mão na frente do ar-condicionado e ver se o ar-condicionado estava funcionando, que era um problema que a gente tinha. Certo. Então, Detector mobile. isso, exatamente. Era um dos meus trabalhos como estagiário. Aí, quando eu voltei como comissionado, eu já tinha ouvido falar em Arduino Uhum, e eu falei com o meu chefe. Eu falei, chefe, olha, eu ouvi falar dessa plaquinha aqui, eu tenho alguma experiência com eletrônica DNB, nunca tinha trabalhado com Arduino, mas já trabalhava com eletrônica. Não sabia nem que Arduino era em C, achava que era Assembly, mas eu falei, chefe, existe essa plaquinha aqui, você me dá a oportunidade de usar uns dias do trabalho para não fazer o meu trabalho e tentar fazer uma coisa em Arduino, e ele topou. Ele falou, não, uma semana você acha que dá? Eu falei, acho que dá. Ele falou, então nessa uma semana, faz o que você acha que tem que fazer. Se alguém te procurar pedindo alguma coisa, fala para falar comigo, eu estou te autorizando a fazer isso. E daí eu criei, na época, um agente de Zabbix. Zabbix é um uhum, software de monitoramento. Eu criei um agente de Zabbix no Arduino. Essa foi a minha grande criação. Foi embarcar esse agente de Zabbix no Arduino e uhum, fiz toda a integração com sensores. O projeto começou com um sensor só, que era o sensor de temperatura, e certo. depois ele ganhou outros sensores, sensor de umidade, umidade de Uhum, piso e parede, um sensor de presença. E a coisa foi crescendo e eles usam isso no Senado até hoje para monitorar os data centers, porque o Senado e a Câmara eles têm uma parceria uhum, de colocation de data center, um usa um pedacinho do data center do outro, eles usam essa solução em certo. Arduino e funciona muito bem. E tudo começou daí. E uma outra característica que eu trouxe do Senado até hoje, porque lá no Interlaz onde eu trabalhava, tudo é open source. Uhum, Então, ter publicado esse trabalho que eu fiz ajudou esse trabalho a avançar muito, ajudou a chegar em muitas pessoas. Então, eu tive muitos relatos de outras empresas e pessoas usando, e isso tudo somou para o projeto crescer e ficar maduro ao ponto que ele é hoje. bacana demais, cara. E aí começou a coisa toda dos projetos de automação, né? Sim, Bacana, bacana demais. aí disso eu tenho outro projeto que também dessa eu vou chamar de fase inicial, porque o Zabbix, de novo falando dele, ele mandava os alertas por e-mail, que era o padrão. Uhum, E eu pensava, falei assim, mas não é possível, esse negócio de receber por e-mail é muito lento. Na época o Telegram uhum, lançou a API de bots e eu fiz a primeira solução, pelo menos pública, tá inclusive listada no site do Zabbix, isso tem meu nome lá. certo. A primeira solução usando o bot de Telegram para mandar esses alertas. Uhum, E essa minha solução hoje, eu acho que é o meu repositório com mais estrelas no GitHub. Ela apareceu no site do Zabbix, não sei como, mas ela tá lá, tem meu nome listado. bacana, cara. E, de novo, tudo open source, atingiu várias pessoas e as coisas todas foram começando assim, porque eu era um Bacana. estagiário que tinha que botar a mão na frente do ar-condicionado. E todos os estagiários de hoje em dia agradecem esse trabalho que você fez, que eles não precisam descer para botar a mão na frente do ar-condicionado. Nem Com a mão no fogão certeza, para ver se o fogão está quente. com certeza, com É, certeza. sensacional, cara. Bacana, bacana demais. E outra coisa também, a gente falou da necessidade da faculdade para as pessoas, a gente falou agora do open source, né? E a oportunidade que isso também de mostrar para outras pessoas que você sabe o que você está fazendo, você fez um produto que está sendo usado por um monte de gente.
Então, se um potencial empregador vira para você e fala, e o que que você fez? Você fala, dá uma olhadinha aqui nesse repositório que tem não sei quantas estrelas aqui, que está sendo usado por isso aqui, está na página do Zap, o cara fala, opa, entendeu? É um cartão de visita também, isso é bem bacana, as pessoas precisam entender essa importância desses projetos, né, cara? Isso é bacana, Sim. bacana demais. E, cara, você falou que você ficou 6 anos e meio no Senado, né, nesse trabalho. Como é que a vida evoluiu a partir daí? Para onde é que você foi? Conta um pouco mais pra gente. Então, aí no Senado, é, trabalhando com os ABICs, com data center, no Senado eu peguei bem a transição, a gente usava tudo em máquina virtual, a gente passou a usar as coisas em Docker, Uhum, Kubernetes. Eu vivi toda essa transição trabalhando lá e aprendi nessa transição, né? Porque eu não tinha isso, não tinha esses conhecimentos. Eu fui aprendendo trabalhando lá. Então, ao longo desses 6 anos, eu fiz cursos, me qualifiquei e usei muito Docker, Kubernetes, na época usava também muito Rancher e fui aprendendo. Aí, mas sempre nessa condição de comissionado, lá no Senado eu nunca me senti ameaçado por ser comissionado, nunca senti uhum, que meu cargo estava, que eu podia perder a qualquer momento. Legalmente isso era possível, mas era um lugar sensacional de trabalhar, eu gostava muito, a uhum. equipe, o clima era muito, muito bom, mas eu era comissionado. Aí veio a pandemia, ninguém sabia o que que ia ser a pandemia. Eu lembro que a gente trabalhou, era uma sexta-feira 13, não lembro se era de fevereiro ou março, quando começou a pandemia, Uhum. e veio o comunicado, falou, olha, gente, agora todo mundo vai trabalhar de casa, porque está acontecendo esse negócio aí, mas como devem ser só 15 dias, vai ser uma coisa tranquila, vocês Certo. transfiram os ramais, que tinham os telefones nas mesas, transfiram os ramais para o celular de vocês. Celular pessoal e, um Uhum. sacrifício de 15 dias, o que que tem? E fizemos isso e a pandemia não durou 15 dias. Claro. Então a carga de trabalho cresceu muito, porque eu passei a trabalhar de casa por conta dessa história do celular, né, que ninguém sabia. E nesse meio tempo, um outro amigo meu, que aí esse meu amigo, ele já veio de ir em eventos Python por conta dessa minha criação dos ABICs e outras coisinhas Uhum. que eu fui criando, e por fato de sentar ao lado de um dos fundadores da Associação Python Brasil. Ele era um programador lá no Senado, infelizmente ele já é falecido. Uhum. Mas isso tudo foi me incentivando, me ensinando. Eu passei a frequentar eventos Python, Python Brasil, Python Sul, Certo. Python Centro-Oeste. Aí conheci, fiz amizade com essa pessoa e durante a pandemia ele me procurou. Ele falou: Olha, Gabriel, a empresa que eu trabalho agora tem teletrabalho. Uhum. A gente sabe que você agora está mexendo com Docker, com nuvem. Você topa bater um papo? Aí eu topei bater um papo e fiz a transição para essa empresa, Certo. que é uma empresa de consultoria. A base da empresa é na Suécia. Uhum. E aí eu passei 4 anos trabalhando lá com nuvem, atendendo clientes. Aí tinha cliente na AWS, no Google e na Azure, basicamente. Tinha uma outra coisa Bacana. menorzinha na Linode e tudo, mas essas grandes empresas de nuvem, a gente trabalhava com todas, cada um atendendo seus clientes específicos, né? Aí eu só aprofundei meus conhecimentos, só me especializei mais ainda na coisa. E no fim, assim, no fim não, né? Eu cheguei nessa empresa indo em eventos e conhecendo pessoas, né? Por conta desse meu amigo, ele me indicou tudo. E foi isso, 4 anos nessa empresa, os últimos 4 anos aí, até dezembro do ano passado. Fantástico, cara. Sensacional. E aí pintou o concurso. Então, aí eu trabalhei nessa empresa. Essa empresa, infelizmente, eu não posso detalhar muito em Claro. relação a clientes. Eu posso falar das Uhum. tecnologias, mas os clientes Claro. Claro. não posso falar muito. Mas, assim, a empresa foi uma empresa sensacional.
foi a primeira vez que eu trabalhei num lugar pequeno. É uma Uhum. empresa pequena, tem 20 funcionários ou menos, então a gente tinha muito contato com o dono, e Uhum. o dono é desenvolvedor, bota a mão na massa. Foi uma experiência incrível, muito, muito É, legal. fantástico. Mas eu comecei a fazer uma prova aqui, outra ali, de Uhum. concurso, e esse concurso, eu não estava me preparando nada, mas esse meu emprego dessa empresa sueca, eles falavam que 60% do tempo era estudando, e de fato era. Eu estudava muito. Uhum. E isso me ajudou muito na prova, fiz a prova, fiquei a 14 pessoas da última vaga, e aí no fim do ano passado o governo autorizou a chamar a segunda turma, eu entrei, entrei não, fui chamado, né? E eu decidi abraçar a ideia. Falei, estou há 4 anos aqui na empresa, não tem absolutamente nada ruim, mas eu vou abraçar essa oportunidade, vou trocar. Eu tive uma experiência excelente no Senado, não voltaria para o Senado, porque esse concurso é do Executivo, mas eu falei, eu vou abraçar a ideia, vou experimentar. E é isso, estou fazendo o curso, são 4 meses e estou aprendendo muito e estou muito feliz mesmo. Sensacional. Que bom, cara. Que bacana. Bacana. Então, é o Bacana meu demais. primeiro emprego que não está sendo através de amigos. Sensacional. É verdade. Bem, é o que eu falei para você, né? Meu primeiro aqui no Canadá não foi por contatos, mas tudo mais foi. E você É, passou por vários por contatos, agora você entrou por um por concurso, né? Que seja um sucesso total e completo, mas é bacana demais. E, e o Gabriel, que, voltando. hum. Oi, diga. Não, e o que eu estou vendo de perspectiva, assim, só falando um pouco do curso, Uhum. né, que eu estou vendo, que eu tive aula com pessoas que atuam na infraestrutura do governo federal, Uhum. e hoje uma meta, um desejo e um desafio que o governo federal brasileiro tem é a soberania, né, em termos de Uhum. nuvem. Então, hoje o governo já tem a soberania em termos de localização geográfica. Hoje o Estado brasileiro não usa nada que não esteja fisicamente no Brasil, mas ainda Uhum. usa grandes players como Amazon, Google, Sim. enfim. E eu estou entrando para somar, Uhum. obviamente, o meu sonho é trazer um pouco dessa experiência com open source e, de repente, Uhum. trazer um pouco mais de tecnologia open source que não dependa tanto de grandes players, porque a soberania em termos de localização ela já foi conquistada, mas agora falta Uhum. soberania em termos de tecnologia, em termos de pessoal qualificado. Então eu estou entrando Certo. muito com esse sonho, assim, são coisas que a gente está tendo no curso e isso está me trazendo muita felicidade, muita perspectiva boa. Perfeito. Eu não sei se é algo que você pode comentar ou se você sabe, mas o governo aí tem um roadmap, um plano de ação de investimentos na área de cloud, de tecnologia para o Brasil. Eles estão trabalhando em cima que a soberania vai vir com a criação de data centers também, né? Se você quer ter uma independência em relação aos grandes providers, não adianta você querer trabalhar com cloud e você não ter a infraestrutura física para prover o que a cloud precisa em termos de computing e tudo mais que você tem que ter, né? Uhum. Você sabe se existe esse plano, se esse plano está disponível publicamente ou não está? Como é que é isso? Você pode contar um pouco para isso para gente? Posso, porque isso são todas informações públicas. O governo tem um Uhum. plano, chama Nuvem de Governo. Certo. É, os dois grandes players, se eu posso chamar assim, é o Serpa e a Dataprev. Já Uhum. existe, inclusive, data center Tier 4 em Uhum. funcionamento com essa Bacana. finalidade. E tudo já está começando a acontecer. Como eu falei, hoje já existe a soberania em termos de localização de dados e outras coisas. Já existem pequenos passos, mas isso já é pensado, já tem data center. Tier 4 tem poucos, assim, um ou dois, mas tem. Tier 3 tem outros. Isso tudo é um plano, chama nuvem de governo. Uhum. Já começou. Conta para nossa audiência o que é Tier 4, o que é Tier 3. Explica um pouquinho para a audiência aqui do nossa entrevista. Tá. É,
Os data centers, eles podem receber uma certificação Uhum, chamada de Tier, que é um, 2, 3 e 4, e basicamente o que muda é a questão de segurança, de ter uma replicação de dados. O Tier 4 é o melhor de todos, quer dizer que você tem uma replicação de dados a uma distância, se eu não me engano, maior que 40 quilômetros. Aí você tem pelo menos duas fontes de energia elétrica, pelo menos duas uhum, fontes de internet, tudo é duplicado, com backup. E no Tier 1, que seria o outro extremo, você tem um data center simples e não tem backup de nada. Só tem uhum, uma fonte de energia, ou só uma fonte de internet. Então, conforme você aumenta os tiers, você aumenta a sua margem de manobra em caso de falha. Se falhar uma coisa, você tem outra de backup para funcionar, você tem um balanceamento de carga, você vai aumentando. Obviamente, aumentam os custos e aumentam os desafios de construir. Por isso que os tiers 4 são mais raros. Mas esse é o espectro. O 1 você não tem duplicidade de informações, nem de energia elétrica. O Tier 4 você tem duplicidade de absolutamente tudo. E o 2 e 3 são variações dentro desse espectro. perfeito, Ken. Obrigado por explicar aí. E, Gabriel, você mencionou aqui a sua experiência com o projeto de automação, o projeto lá vamos chamar de substituição de estagiário no controle de temperatura de ar-condicionados. Conta um pouco mais sobre teus outros projetos de automação, e você tem vários projetos de automação, né? E conta um pouquinho sobre o que que você, dessa gama grande de automações e projetos que você criou aí com o Telegram e tudo mais, o que que você, vamos dizer assim, te deixou mais feliz e que você acha que teve um impacto maior nas pessoas em geral? Sim, claro. Bom, eu, nesse meu curso de engenharia, eu falei que eu tive introdução a algumas linguagens de programação, depois trabalhei com o Jean Ferri, esse que é um dos fundadores da Associação Python Brasil, que infelizmente já é falecido. Mas Certo? então, na minha vivência, tanto de faculdade quanto de trabalho, apesar de eu nunca ter sido desenvolvedor, a programação sempre foi uma ferramenta muito poderosa. Hoje em dia, com a nuvem definida por código, a rede definida por código, eu acho que não, na minha realidade hoje em dia, eu preciso saber programar bem, pelo menos alguma coisa. Eu não preciso ser um super especialista, mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que saber questões de segurança também, isso faz muito parte do meu dia a dia. E eu vou falar uma coisa talvez um pouco controversa, mas eu sempre tive a vontade, o desejo de resolver os meus problemas, então as minhas ideias elas sempre vieram de um certo egoísmo, porque eram problemas meus, Certo? mas ao mesmo tempo eu trouxe muito esse aprendizado do Senado de fazer as coisas Uhum, open source. Então eu resolvia problemas meus individuais, mas sempre open source. Então, eventualmente eu esbarrava com alguém que tinha o mesmo problema que o meu. Então, por exemplo, no passado eu tinha muito problema em rastrear a encomenda dos Correios, porque eu não lembro se na época os Correios mandavam um e-mail, tinha alguma coisa que só funcionava no celular. E não é muito legal você estar trabalhando, ficar ali pendurado no celular, isso não é uma coisa muito legal. Eu precisava de uma forma disso chegar no computador. uhum, E na época o Telegram, ele tinha o Telegram Web, você podia abrir o Telegram do computador, não precisava ficar pendurado no celular. E daí nasceu o Rastreio Bot, que era um bot do Telegram que você mandava código de rastreio dos Correios, ele acompanhava. Na época que ele começou, eu sabia muito pouco de banco de dados, então eu salvava as coisas em arquivo de texto, num ponto .txt, não usava nem o JSON, e o usuário tinha que clicar no botão para atualizar o status desse pacote. E isso era uma demanda 100% minha, mas open source, livre, gratuito, e as pessoas foram chegando, foram contribuindo. E contribuindo, eu não falo só de um desenvolvedor me ajudar, mas às vezes uma pessoa com uma demanda fala assim: Poxa, por que que o seu robô não atualiza o pacote automaticamente? Caramba, isso é tão óbvio, mas eu nunca pensei nisso. Então, eu comecei a pensar nesses problemas que simplesmente não passavam pela minha cabeça.
Uhum. E daí o rastreio bot foi crescendo, até que eu vou chamar de no auge, ele mandava alerta para 60 mil pacotes diferentes por dia. Não necessariamente eram 60 mil pessoas, mas ele mandava atualizações de 60 mil pacotes por dia, além dos Caramba. pacotes que não andavam Uhum. naquele dia. Ele funcionou, acho que até uns 2 ou 3 anos atrás, quando o Correios expirou minha chave de API, porque eles mudaram Uhum. umas políticas internas e eu entendo porque eles fizeram isso. É uma Uhum. decisão deles, eu entendo perfeitamente. Mas eu desliguei o rastreio bot. Quando eu desliguei, ele já tinha rastreado mais de 2 milhões de pacotes. As Caramba. pessoas, elas não gostavam do rastreio bot, elas amavam o rastreio bot. Isso era uma coisa Sensacional. que eu tinha muito orgulho e ao mesmo tempo eu não entendia. As pessoas no Twitter faziam movimentos quando eventualmente caía, o pessoal, Correios, ajuda o rastreio bot. Ele ajuda muita gente. E tudo começou porque eu não queria ficar mexendo no celular enquanto eu trabalhava. Então foi uma demanda muito egoísta, mas a solução não foi egoísta. Não sei se isso faz sentido, mas é assim que eu enxergo. Total, total sentido, né? Mas você Uhum. eu não chamaria de egoísmo, né? Você fez o que várias pessoas recomendam, né? Você tinha um problema que era um problema basicamente seu no momento, ou que você achava que era seu, mas você resolveu aquele problema para você, mas você percebeu que vários tinham aquele mesmo problema, né? Então Sim. aquilo se tornou bastante útil para um monte de gente. E isso é bacana demais, né? E E lá do grupo do. Diga. não, eu ia falar, e o fato de ser open source e das pessoas gostarem tanto, das pessoas abraçarem a ideia, acelerou muito o meu aprendizado, porque eu passei a receber contribuições de feedback dos usuários, dessas Hum, sugestões de rastrear automaticamente, mas eu passei a receber contribuições de código. E era muito comum no rastreio bot, em outros bots, eu receber contribuições que eu não entendia, eu não tinha conhecimento para avaliar aquela contribuição. Então, isso certo. acelerou muito o meu aprendizado, o meu estudo. Bacana. Bacana O que que demais, você ia cara. falar no grupo? Eu vou falar da pergunta que veio do grupo, né? Que é lá do grupo dos programadores no Telegram. Aham. Veio uma pergunta lá do Magna, que é um dos administradores, Uhum. pedindo para você contar um pouco sobre a história do vídeo to Telegram, né? E o problema que o vídeo to Telegram resolve. Sim. Então, aí eu acho que a minha vida ela é muito incremental. Todo dia eu coloco mais um grãozinho ali de Uhum, aprendizado, mais um grãozinho de solução. Então, tudo começou no data center, que eu tinha que botar a mão na frente do ar-condicionado. Aí, quando eu fui arrumar aqui o meu apartamento, que eu moro atualmente, eu comecei a pensar, já tinha essa bagagem dos sensores do Arduino, comecei a pensar algumas coisas. Descobri o Home Assistant, que é uma uhum, solução de automação residencial também de código aberto, e hoje eu sou um usuário apaixonado do Home Assistant. E um desejo que eu tive, que eu fiz na minha casa, foi colocar na porta um leitor de digital para as pessoas entrarem. uhum, Então eu tenho familiares, alguns amigos que simplesmente entram na minha casa, lê o dedo e entra. E eu sempre gostei desse movimento em casa, eu sempre achei isso muito legal, mas sem bagunça. Pode ir uhum, na minha casa, mas eu tenho que saber quem está na minha casa. E eu tenho também muito um pensamento de que essas soluções de automação não podem dar trabalho para o usuário. uhum, Então, e o usuário me inclui também. Eu não queria uma solução. Eu queria ver quem chegava na minha casa, mas eu não queria ter que lidar com DVR, com tamanho de HD, o quanto de gravação estava sendo usada. Então eu comecei a pensar e cheguei a essa conclusão, descobri algumas ferramentas que virou o vídeo to Telegram, que basicamente eu deixo um software rodando, chama Motion, esse software, e toda vez que ele detecta um movimento em uma câmera normal, uma webcam, eu até tenho um post no meu blog, que depois eu falo mais sobre o meu blog explicando uhum, isso, e toda vez que tem movimento, o Motion ele gera um MP4. Tudo bem, isso resolve parte do problema, mas o que fazer com esse MP4?
e onde vai ficar armazenado em termos de HD. Então eu criei a solução vídeo do Telegram que ele pega esse MP4 e imediatamente manda para o Telegram, que tem um armazenamento em nuvem limitado. Então, no fim, o vídeo do Telegram virou uma solução de monitoramento que você recebe os GIFs, que você não precisa se preocupar com HD, que você não precisa se preocupar com nada de armazenamento, é uma webcam ligada num computador que pode ser um Raspberry Pi e dispara GIFs no Telegram. Então, hoje eu e a minha esposa estamos nesse grupo do Telegram que recebe os GIFs de quem está entrando e saindo da porta da minha casa. Então eu não tenho problema com DVR, com nada disso. O Raspberry Pi liga, está funcionando, tem movimento, ele dispara um vídeo. Bacana demais, cara. E aí? Oi? E aí? Aí que eu resolvi o problema e acabaram os sustos. E ele, aí aqui na minha casa em específico, ele monitora só a porta e funciona muito bem há muitos anos. Não tem, as pessoas vêm para cá, mas a gente fica sabendo. E ao mesmo tempo eu sinto que eu não tirei a privacidade, porque é só a porta, né? Eu não gosto de Uhum. filmar dentro de casa. Claro, claro. E a solução é open source, um scriptzinho Python, e veio daí a motivação. E além disso, tem as soluções do Home Assistant, que o Home Uhum. Assistant ele é de código aberto, mas algumas soluções não existiam e eu quis criar, então é, eu integrei com a minha porta essa história do leitor de digital, isso tudo está integrado ao Home Assistant. Então, quando alguém lê o dedo, eu recebo o nome da pessoa e na sequência eu recebo o vídeo da pessoa, esse GIF. Tá tudo integrado via Home Assistant. Aí eu botei os sensores, os mesmos sensores do data center eu tenho na minha casa, então eu sei quando está Uhum. frio, quando está quente, quando está seco, quando está úmido. Botei interruptores inteligentes. Aí é uma questão pessoal, eu prefiro interruptor inteligente do que lâmpada inteligente. Então eu Uhum. botei um monte de interruptor inteligente na minha casa. Então eu tenho uma solução completa de automação aqui, mas eu vejo a automação como uma soma. A automação não Certo. substitui nenhum sistema convencional. Então, se eu recebo uma visita em casa, a visita usa o interruptor, ele funciona, quer ligar a TV, funciona. Nada disso atrapalha a automação e a automação não atrapalha o uso comum. A minha porta Perfeito. abre na digital, mas ela também abre na chave. Uhum. Então, se acabar a energia elétrica, eu não tenho problema com bateria, não tenho problema com nada disso. Você simplesmente usa a chave e abre. Eu Certo. vejo dessa forma, é uma soma, não é uma substituição. Uhum. Bacana demais. E tu tá trabalhando em algum projeto de automação agora que você queira compartilhar aqui com a gente? No momento, não. A minha última criação, que eu tenho muito, é uma criação recente, eu tenho bastante orgulho. Eu participo de um grupo do Telegram também, que tem um amigo que ele tem baixa visão, Uhum. e uma das regras desse grupo é sempre que manda uma imagem, a gente descrever a imagem para ele poder participar da Certo. conversa, porque por conta dessa condição dele, às vezes ele ficava sem entender algumas coisas que a gente falava. Então, com esse boom de inteligência artificial e algumas inteligências artificiais que são abertas, você pode baixar no seu computador, eu fiz uma soluçãozinha que sempre que alguém manda uma imagem nesse grupo do Telegram, o robô automaticamente descreve. Então, assim, eu resolvi o problema das pessoas eventualmente esquecerem de Uhum. descrever a imagem ou até fazendo uma Certo. descrição muito rasa. E eu sinto que eu integrei ele mais ao grupo. Uhum. Agora as conversas ficaram mais dinâmicas e com automação e inteligência artificial eu deixei o grupo mais acessível, mais incluso, né? É uma criação recente, eu tenho muito orgulho dela. Eu sinto que ajudou ele. Aí ele me pediu para eu deixar esse robô funcionando quando ele conversa em particular também. Então, ele me relata que às vezes ele está na rua, não consegue entender alguma coisa, ele tira a foto com o celular dele, o robô lê para ele, lê um cardápio, lê o que está na frente dele. Eu tenho muito orgulho disso, dessa ferramenta de inclusão que eu fiz usando IA e um robô do Telegram. Sensacional, cara. Bacana demais. De uma certa forma, você falou um pouco sobre a próxima pergunta que eu ia fazer aqui, que é como é que você está vendo a evolução da AI, como é que você está
usando e como é que você está analisando o impacto que isso tem no trabalho de profissionais de TI e também nas pessoas em geral. Então, você já deu um exemplo aqui, mas conta um pouco mais o que você está achando da AI em geral, das coisas que estão falando, o mundo vai acabar, os empregos vão acabar. O que você acha disso tudo? Eu acho que a inteligência artificial é uma super ferramenta, Uhum, mas não, a minha próxima frase não é juízo de valor de qual IA é melhor que a outra, mas eu gosto muito do nome Copilot, que é uhum, uma IA, né? Porque eu enxergo a IA como um copiloto. Eu acho que ela terceiro. exige um piloto, exige uma pessoa que entenda do assunto para lidar com ela. Dito isso, eu acho que a IA tem que ser usada sim, eu acho que ela faz Uhum, parte do dia a dia. No curso mesmo, no curso de formação, a gente usa, nossa, ela faz uns resumos assim uhum, incríveis para programação, ela te salva muito, muito tempo, mas eu acho que a pessoa que usa cegamente erra. Porque a própria IA erra. Eu acho que você uhum, tem que ter o senso crítico, você tem que acompanhar o que a IA está fazendo. Talvez como, não sei se moderação, você sendo moderador, o papel de moderador é o mais certo. Eu prefiro o piloto, o copiloto. Eu acho que isso é essencial para o uso da IA. Então, eu acho que a IA é uma ferramenta incrível, tem que ser usada, mas ela não deve ser confiada cegamente. Da mesma forma que aconteceu quando surgiram os buscadores. Eu lembro que, na minha época de escola, né, que eu peguei toda essa coisa da ter computador em casa, a gente usava o KD, não tinha o Google ainda. Os uhum. professores falavam, gente, não dá para fazer o trabalho de escola só imprimir o que você encontrou no KD. Isso Exato. não gera aprendizado. Então eu enxergo a IA da mesma forma. Você não pode só imprimir o que a IA te deu. Você tem que ler, você tem que revisar, fazer algumas correções. Eu enxergo a IA assim, é uma super ferramenta, tem que ser usada, sem dúvida nenhuma. Eu acho que quem não está usando, quem rejeita, eu acho que tá perdendo tempo, tá perdendo produtividade, mas como copiloto, eu acho que a IA Perfeito. exige uma vistoria, uma supervisão. Perfeito. E, cara, entrando naquelas perguntas mais filosóficas aqui na fase da entrevista, né? E a gente Uhum. está aqui conversando há quase uma hora, né? Você descreveu aqui basicamente tua formação, teu estágio, tua carreira, teu tempo de sensor de temperatura de ar-condicionado. Uhum. E se você pudesse voltar no tempo, você teria feito alguma coisa diferente na tua trajetória? Olha, é, eu acho que na vida eu cometi alguns erros, eu poderia ter feito algumas coisas melhores, mas o que eu acho que a maior lição é aprender com isso tudo. Então, eu não tenho nada que eu diga assim, nossa, isso eu mudaria completamente. Eu só acho que o importante é você entender onde você errou. Eu vou usar o exemplo do rastreio bot, porque é um assunto que a gente falou recentemente. Eu poderia simplesmente ter pego esse feedback que eu tive de um usuário que perguntou: ah, por que que você não atualiza os pacotes? Eu poderia ter pego isso e falado porque eu não quero. Uhum. E o rastreio bot não teria crescido tanto, eu não teria aprendido tanto, isso provavelmente Tá. não teria me levado aos empregos que eu tive. Então, eu acho que a maior lição é ouvir e refletir a respeito. Claro, você pode receber ideias ruins, mas você pode receber ideias que elas são ruins simplesmente porque você não conhecia. Você pode receber ideias boas. Eu acho que não tenho nenhum grande arrependimento, não. Eu acho que é tudo muito incremental e eu vejo minha vida muito assim. Tudo começou porque eu tinha que olhar se o ar-condicionado estava funcionando. Uhum. E isso me levou a empregos, me levou a países, me levou a conferências diversas, porque eu tinha que descer para ver se o ar-condicionado estava funcionando. Incrível, né, cara? Incrível É, o que isso impactou aí. Tua iniciativa também, aquela coisa da pessoa, né? Você poderia ter olhado aquilo e falar, deixa isso para lá, entendeu? Vou sair de estagiário aqui. Esse é o problema do próximo estagiário. Então, a Associação de, exatamente. Estagi... a Associação de Estagiários do Mundo te agradece essa automação. Mas, cara, Então,
Eu acho que Sei lá. essa soma de pessoas que me deram oportunidades, esse meu chefe que topou esse trabalho, né, do Arduino, com essa vontade de resolver problemas, porque eu poderia ter sido um estagiário que reclamou, nossa, naquele estágio do Senado eu tinha que descer para olhar a temperatura do Uhum. ar-condicionado e passar lá 2 anos descendo para olhar a temperatura do ar-condicionado. É. E com um Arduino de R$ 30, ou seja, uma coisa muito barata, Uhum. eu melhorei a minha vida como estagiário e melhorei minha vida como profissional, com É. R$ 30, sabe? É incrível, né, cara? É incrível mesmo. E acho que, de uma certa forma, você respondeu a minha próxima pergunta aqui, que eu ia perguntar para você o que, que você daria de... Que seriam seus conselhos para as pessoas que estão começando? Você está lá no grupo com a gente no Telegram, você vê as perguntas mais diversas das pessoas, né? E você falou aqui da persistência, você falou de importância da faculdade, você falou da importância da iniciativa, né? De você olhou aquele problema de você descer lá para botar a mão na frente do ar-condicionado e falou, pera lá, isso aqui eu consigo melhorar isso, né? Então, de uma certa forma, você já deu vários conselhos para as pessoas, né? Tem mais alguma coisa específica que você gostaria de falar em termos de conselho para quem está começando? Tem, tem. Eu tenho uma coisa que eu repito muito, inclusive já falei no grupo, e é uma lição que eu trago dessa vivência do open source, dessa vivência de internet. Eu acho que você estar num grupo, como os programadores, você estar em comunidades grandes por aí afora, eu acho que são oportunidades. Então, eu acho que as pessoas devem usar o nome real, devem usar a Uhum, foto real, devem deixar uma forma de contato, porque pode ter um membro lá do grupo dos programadores que estava cansado de descer no data center para olhar o ar-condicionado. Aí você vai olhar, ele não tem foto de perfil, ele não tem nome. Então, poxa, é uma pessoa que eu poderia lembrar dela, eu precisando de um estagiário, eu precisando de uma pessoa júnior para trabalhar comigo, mas foi uma oportunidade perdida, porque aquela pessoa não tem nome, não tem foto, não tem uma opção de contato mais pessoal. Então eu acho que eu acho que participar de comunidade de pessoas como uma pessoa é muito, muito importante. Então eu acho que você tem que ter um perfil que te mostre como pessoa, que mostre suas criações. Um perfil não precisa ser no GitHub, mas você tem que ser encontrado. E como eu falei, o rastreio bot começou salvando as coisas num TXT, porque no fundo ninguém quer saber se o rastreio bot foi escrito em Python, em Assembly ou banco de dados. As pessoas querem resolver problemas. Então eu acho que você ser encontrado, você ser lembrado como uma pessoa capaz de observar um problema, analisar o problema e sugerir, não precisa nem ser fazer, porque essa pessoa que me sugeriu de atualizar o pacote automaticamente, ela de certa forma mudou minha vida. é, Mas eu tive que ser encontrado. Então, se você cria uma solução, por mais simples que ela seja, ela é pública, poxa, põe seu nome lá, põe uma forma de entrar em contato com você, cria oportunidades para si. Eu acho que é uma lição que eu trouxe do open source, de participar de comunidades. Eu acho que são oportunidades muito boas. Então, quando entra num grupo, eu vou falar dos programadores pela nossa vivência, entra no grupo de fato, leia as regras, participa, se apresente. Nossa, essa apresentação faz muita diferença. Você saber que aquela pessoa mora em Brasília, mora uhum, no sul do Brasil, mora do norte, faz toda a diferença, de repente, numa vaga. De repente, você tem uma vaga na cidade que você mora. Faz diferença você saber onde aquela pessoa mora para você indicar. Eu acho que são oportunidades, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades que as comunidades nos dão, porque eu sou muito grato a todas elas que eu vivi. isso aí é importantíssimo. Inclusive, eu vou mandar minha foto de volta lá, vou tirar a foto do osso e botar minha foto. Roubaram minha foto, botaram no outro grupo lá para fazer palhaçada, mas eu vou botar minha foto de volta. Obrigado por essa recomendação. E, cara, eu sou da época do BBS, né? Sou da época que, novamente, tem Paganini, que tá com a gente, eu conheço ele há 37, 30, quase 38 anos por causa dos BBS, né? E são pessoas que eu conheci nessas comunidades, esse grupo. E eu acho que uma coisa que me deixa, assim, preocupado talvez não seja, mas um pouco, assim,
Tipo, gente, sério, vocês não entendem o que é a importância que são esses grupos, entendeu? Porque quando a gente começou, quando eu comecei, não tinha nada disso. Em documentação, informação, era pífia, não tinha internet, não tinha, mal tinha BBS, entendeu? E eu vejo um grupo hoje como esse aqui, se você olhar o grupo lá dos programadores, tem você, tem o Paganini, tem o Itamar, tem várias pessoas que eu já entrevistei no podcast e tem experiência enorme. Tá todo mundo lá no grupo. Tá todo mundo lá disposto a responder as perguntas mais diversas. E as pessoas sequer têm uma iniciativa de fazer uma pergunta. Não existe pergunta ruim, pergunte, entendeu? E quem sabe daquela pergunta ali vai surgir a próxima criação que vai ajudar, sei lá, 2 milhões de pacotes sendo rastreados, entendeu? As pessoas nunca sabem o que é. Eu acho que na época que eu era jovem, conversando na área, em meu primeiro emprego como programador, eu teria matado para estar num grupo como esse, entendeu? Acesso às pessoas como tem nesse grupo. Eu não sei se as pessoas não percebem isso. Acho que tem tanta informação disponível que elas não percebem a importância dessas comunidades, a importância de você entrar num grupo da comunidade Python e contribuir com código, contribuir com soluções, e que isso vai abrir portas. Basta você ouvir as entrevistas aqui, você vai ouvir um monte de gente, Fernanda Wyden, um monte de gente que falou as mesmas coisas que você está falando aqui. Então, isso é importantíssimo. E, cara, o que que você gosta de fazer quando você não está na frente do computador, quando você não está fazendo um projeto de automação, quando você não está trabalhando? Eu sei que você gosta do projeto de automação, mas vamos chamar isso de trabalho. O que você faz além das coisas relacionadas à eletrônica, automação e computação em geral? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de Brasília, Uhum. eu não sairia de Brasília, eu não busco emprego fora de Brasília, e um dos motivos, e o principal motivo, são as pessoas, são meus amigos, minha família. Então, no fim de semana, eu vejo os meus pais sempre. Durante a semana é difícil, essa vida de ser adulto, trabalhar, fazer curso. Mas eu vejo meus pais, eu vejo meus amigos, eu tenho contato com eles. Eu acho que é isso, assim, o meu tempo livre. A gente tem jogo de tabuleiro aqui em casa. Minha esposa ela é até um pouco viciada demais, muito competitiva. A gente joga muito. Eu gosto disso, eu gosto de estar envolvido com pessoas, profissionalmente, pessoalmente. Isso que eu gosto. Você, no início, comentou da bicicleta que eu tenho aqui atrás. Isso aqui são, vou chamar de formas que eu tenho de facilitar a minha vida, porque eu acho que fazer exercício é uma necessidade, mas não é uma coisa que eu goste. Então, eu torno minha vida fácil Para fazer para fazer exercício. exercício. Uhum. Então, aqui, eu me esforço muito para não transformar num cabide. Meia horinha por dia, não é para virar um atleta olímpico, mas eu tento tornar minha vida mais fácil. E no tempo livre é isso, é ver meus pais, ver meus amigos, ver meus primos. Somos muito unidos. E seja jogando um jogo de tabuleiro, seja sentado na grama, é o que eu gosto de fazer. E é o que eu preparei minha casa para receber pessoas. Minha vida é isso. E minha Perfeito, cidade cara. é isso. Perfeito. Eu estou precisando transformar essa cadeira que eu estou aqui numa bicicleta, que tá feia a coisa aqui. Você tem dica de livro, música, filme, jogos ou qualquer outra coisa que você curte, que você gostaria de compartilhar aqui com a comunidade? Ixi, música eu sou muito ruim. A minha esposa, ela até morre de rir de mim porque eu escuto música ao longo do dia, mas eu coloco no aleatório e é totalmente aleatório. Hum. Eu escuto absolutamente de tudo. Livro, eu gosto de ler, mas eu leio sempre assuntos não relacionados à tecnologia, porque eu tenho livro, caramba, eu tenho um livro banco de dados, que é uma falha técnica muito grande que eu tinha. Eu tenho um livro aqui enorme de banco de dados e não é isso que eu gosto de fazer no meu tempo livre. Eu gosto de ler livro. Tem um livro que eu gosto muito, é um livro que chama Medicina, as fragilidades da medicina. É um livro que eu gosto muito. Eu leio alguns livros de ficção.
Eu procuro ler e assistir coisas fora da minha área. Eu assisto muita série com minha esposa. A gente está assistindo série da Disney, Uma Mente Extraordinária, que é uma série que não é só uma série para entreter. Não tem Uhum, nada de muito grande ensinamento. Mas livro eu gosto de ler coisas não relacionadas à tecnologia, porque os meus trabalhos tive o privilégio de me permitirem e exigirem que eu estudasse muito, então fora do horário eu gosto de ler coisas diferentes. Essas coisas diferentes me trazem problemas diferentes e me dão inspiração para resolver esses problemas, né? Porque, sei lá, fazer o básico sempre eu não teria feito, realizado nada do que eu realizei. Então, não tenho nenhuma indicação muito específica, não, porque eu gosto de desopilar mesmo. Jogos de tabuleiro eu gosto muito. Tem um jogo em específico que eu adoro, chama When I Dream, uhum. que é um jogo que uma das pessoas fica de olho fechado e tem que, no fim do jogo, no fim da partida, você tem que contar um sonho. É um jogo muito interessante, muito diferente. Eu gosto muito dele. Interessante isso. Chama When I Dream, o Dixit, que é um jogo já bem mais famoso, mais conhecido. E os dois jogos, eles são muito abstratos, eles têm figuras abstratas, eles exigem muita criatividade, concentração. Eu gosto muito desses jogos. Então ficam essas recomendações aí, Dixit e When I Dream. Sensacional, cara. Bacana, absolutamente bacana. E, cara, a gente está conversando aqui mais de uma hora já. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Eu acho que não. Eu acho que foi muito bom. A gente começou falando desde o Cocatec, que é uma Uhum, comunidade. Hoje em dia, infelizmente, o Cocatec está mais parado. O Coca, o uhum, Gustavo, ele está com outras prioridades. certo. Mas eu cheguei aqui conversando com você por conta de uma comunidade também, Sim. que foi o Incrível, né, cara? Cocatec. Então, É, incrível. Isso então eu aí, acho que cara. Vamos parar um minuto aqui para refletir nisso um segundo aqui, porque eu comprei o meu primeiro Mac. Quando é que eu comprei? Foi em 2006 que saiu o Mac Pro. Quando é que a Apple. Tu lembra quando é que a Apple mudou de PowerPC para Intel? Foi começo dos anos 2000, não foi? eu acho que foi. O meu primeiro Mac foi em 2009 É. e ele é um Eu comprei, Intel. eu comprei um Mac Pro, que era o primeiro, era o Torre, né, com Uhum. duas CPUs Xeon, acho que era, não me lembro nem o que era a CPU, era quad-core. Era o maquinão, mas eu comprei o mais barato, que era caro pra cacilda, mas era o mais barato daquela série. E eu comecei a entrar nas comunidades que tinha, né, em alguma coisa aqui na América do Norte, e eu não me lembro como é que eu cheguei no Cocatec. Eu acho que o Cocatec, ele era um grupo no Facebook, não tenho certeza não. Eu acho que era E, também. e eventualmente fui eu que falei para o Gustavo, Gustavo, já conheceu o Telegram, já olhou o Telegram? E aí o Gustavo criou o grupo lá e começou a ter um volume lá, mas faz muito tempo também. Eu ouvi bastante o podcast também, faz muito tempo que 2020, meu iMac estava na hora de ir embora, eu virei usuário Linux novamente, continuo usando o Linux no trabalho. Se bem que trabalho eu voltei a usar Mac agora, né? Mas esse ano eu voltei, meu computador com Linux pifou e eu fui para o Mac. E eu estou em casa, eu uso Debian, no trabalho eu uso Mac. E eu tenho uma resistência de voltar para o Mac, mas eu olhei esse MacBook New aí, já viu? Já teve com ele Uhum. nas mãos? Pessoalmente, não, não, não. Nas mãos ainda não. Isso vai dar muita dor de cabeça para quem vende notebook com Windows aí. Aquela desculpa, pô, o Windows é muito mais barato. Acabou. Mas, enfim, vamos em frente. E, cara, você, para quem quiser acompanhar o teu trabalho, você mencionou blog, fica à vontade, rede social, LinkedIn, o que você quiser compartilhar, mencionar aqui, por favor, compartilhe para quem quiser saber. Tá. Eu não sou um cara de muitas redes sociais. Eu tenho Telegram e LinkedIn, Uhum, basicamente. O LinkedIn é só procurar meu nome, Gabriel Rocha Ferreira. Eu, eu não posto muito, mas eu respondo. Quem me manda mensagem, eu respondo. Eu estou sempre acompanhando, fazendo um comentário. Eu só acabo postando pouco. Mas eu estou sempre por lá, no Telegram. Eu estou sempre nos grupos.
eu acabo, eu participo de diversos grupos no Telegram, eu gosto muito, sempre que eu posso, eu estou ali participando, ajudando, colaborando. Aí eu faço esses robôs para ajudar as pessoas, esses que descrevem imagens, eu tenho, enfim, algumas soluções. E o meu blog, eu acho que existe muito conteúdo em inglês na internet, Uhum. então eu gosto de pensar que eu estou contribuindo para um público menor, mas um público importante. Então meu blog ele é 100% em português. É blog.gabrf.com, que é gabrielrochaferreira.com. Ele é todo em português. Eu falo de automação residencial, eu falo de Telegram, eu falo por que que eu criei meus bots, como que eu criei meus bots, como que as pessoas podem ter bots iguais, como que elas podem contribuir. Então eu estou basicamente nesses lugares, no meu blog, no LinkedIn, no Telegram, e sempre participando em grupos, comunidades, porque eu acho isso muito, soma muito, eu aprendo muito. Gosto, gosto de pensar que eu ajudo muito também. Então eu estou sempre nesses lugares. Não tenho Instagram, não tenho nada contra. Eu só não tenho mesmo. Não é muito minha vibe. Cara, bacana demais. E obrigado aqui por tirar essa hora e mais um pouco aqui para conversar comigo na Sexta-feira Santa, no teu feriado. E muito obrigado mesmo. É um prazer, um privilégio aqui conversar contigo, ouvir essa história fantástica aí. E fica mais 2 minutos comigo, que eu vou parar de gravar, a gente conversa mais 2 minutos aqui. Ok. Obrigado. Gostei muito e muito feliz de finalmente conhecer pessoalmente. Um abraço. Aí você vê que os rumores sobre minha extrema beleza foram largamente exagerados. Um abração. Cadê o botão aqui? Parei.